Pronto. Então, beleza. Primeiro eu vou falar aqui quem que eu sou, né? Eu sou Augusto, falei com você pelo Whats, sou coordenador local da SFL e eu comecei um projeto para explicar, mostrar para as pessoas um pouco dos representantes do movimento liberal e libertário, mais para leigos mesmo, para esse pessoal que não tá muito dentro do movimento, sabe? E então o objetivo dessa entrevista é entrevistar algumas figuras do movimento liberal libertário. E hoje eu tô aqui com o Garrick ou Garrick? Eu não sei. Gueric, Garrick Sérgio de Abreu, certo? correto. Isso. O Garrick, ele é coordenador da Students for Liberty e também ele é é o coordenador nacional da Unilivres. E se apresenta aí, Garrick. Fala um pouco sobre você, sua história. Bom, então, eu sou o Gueric, eu atualmente estudo Economia na Universidade Federal do ABC. Eu sou libertário desde, sei lá, 2013 para 2014, mas acabei começando a ler um pouco mais sobre filosofia, economia e coisas do tipo por volta dos 2012, mais ou menos, quando eu entrei no ensino médio, né? Ah, Bom, não sei, pode falar a razão, Pode começar aí. as ideias. Tem uma pautazinha aqui, mas se você quiser Bom, embalar aí, pode falar. eu acho que a gente tem que pensar sempre no que motiva, né? No que motiva a gente fazer o que a gente faz. Ah, Certo, certo. eu acredito que deve ser geral, mas a gente tem bastante também em desenhos institucionais, né? Vamos lá, vamos ver o que a organização, para o que a organização serve, quais são os objetivos, qual a missão dela. Mas eu acho que isso tem que ser pensado a nível individual também, né? Não adianta nada as organizações estarem bem desenhadas se as pessoas não compartilharem desses mesmos valores básicos e objetivos. Boa. Então eu penso assim, no que eu acredito. Primeira coisa, no que eu acredito e o que eu quero para o mundo, né? Para a sociedade e para mim mesmo, né? Claro. Bom, eu acredito num mundo mais livre, e por mais livre a gente entende em que as relações individuais, e, enfim, entre pares, né, racionais, sejam livres de coerção, livres de agressão, ou seja, cada um tem direito à sua propriedade, cada um tem direito ao seu corpo, e disso resulta a liberdade de você agir conforme você acha que deve, conforme a sua própria moral, desde que essas ações, essas morais não violem a propriedade e a liberdade de outro. Né? E eu acredito que é isso que a gente tem que manter em mente. Bom, a gente tem uma visão de como deve se pautar as relações sociais, as relações individuais, de pares, entre humanos, claro. E daí a gente começa a pensar como que a gente vai fazer isso, né? Primeiro, como está lá até em Rothbard e anteriormente ainda, está até na filosofia grega um pouco, em Agostinho, não tem como existir qualquer bondade, qualquer moralidade, né, da ação, se ela não for feita de forma livre. Então a gente tem que descartar já construir uma sociedade em que as pessoas consigam, né, se elevar moralmente de alguma forma, se essa sociedade for pautada na violência sistemática, né, na violação das liberdades individuais, das escolhas dos indivíduos e da propriedade privada. Uhum. Então, calma aí, me perdi um pouquinho. Então a gente tem que pensar em como que a gente vai construir essa sociedade. Não é exatamente construir naquele sentido, digamos, meio marxista da coisa, ou revolucionário, né?
trazendo um pouco Tipo, de você desenhar a sociedade, né? Não é exatamente você desenhar a sociedade como ela vai ser, mas construir no sentido de como que a gente vai conseguir se aproximar cada vez mais dessa sociedade em que as ações individuais, né, e as relações sociais sejam livres de coerção institucional, né, de coerção, violência e agressão. então, na sua filosofia, você acredita que através da liberdade nós vamos conseguir um modelo de sociedade mais, como é que fala, mais bem estruturado do que se a gente tentar fazer isso de uma forma planejada. Esse é o seu ponto. Não, sim, isso é bem claro, porque, bom, isso daí tem razões, acho que tem razões técnicas e razões éticas para isso acontecer. A Uhum. razão técnica você pode, por exemplo, ver em, sei lá, tá tratado em Hayek, tá tratado em alguns outros autores, provavelmente alguns conservadores consideram bastante isso também, daquela coisa da ação descentralizada, né? Por exemplo, em Hayek, ele diz que não tem como você organizar centralmente a sociedade, porque você precisa concentrar um volume muito grande de informação, que é tecnicamente impossível por diversas razões, pela natureza da informação e etc. Então, a melhor forma de, tipo, os melhores sistemas, eles funcionam quando você tem incentivos gerais, institucionais, digamos assim, sei lá, se você fizer tal coisa, você vai ser punido, mas se você fizer tal coisa, por exemplo, acrescentar valor à sociedade, você vai ser recompensado com lucro, por exemplo. E é isso que o mercado faz, né? Ele atua de forma descentralizada, estabelecendo preços que também são descentralizados, né? Não é, o preço não existe, não é igual tá lá na bolsa de valores, digamos assim, que existe um preço absoluto para tudo. O preço tá lá, é um indicador que se usa, enfim, envolvendo estatística e tal, mas o preço ele tá meio descentralizado, né? Então, digamos assim, o mercado ele cria os incentivos para que as pessoas reajam a esses incentivos e ajam sem ter ninguém comandando elas de forma livre, de forma a acrescentar valor na sociedade, né? Isso aí é, digamos, a resposta um pouco técnica demais, mas é mais ou menos isso. Agora, Entendi. quanto à questão ética e moral, diria que, pensa assim, vamos voltar, talvez, na questão do livre-arbítrio. Certo. Como que uma pessoa pode ser boa sendo que ela está sendo obrigada a fazer o bem? De Não, que moralidade resulta da ação dela? Nenhuma. nenhuma, né? Ela não escolheu nada, ela não agiu livremente. Então, você não pode nem falar nem que ela está sendo boa, nem que ela está sendo má, na verdade. Porque se o cara, ele é obrigado, né? É como se fosse uma marionete ali. Se a marionete é obrigada a fazer o mal de forma que Ela não não vai há ter. nenhuma escapatória para aquilo, não tem como você falar que ela é má ou boa, né? Ela, na verdade, está sendo uma ferramenta de outra pessoa. Entendi. Então, então a gente tem que pensar que as pessoas só podem ser efetivamente boas ou más, e daí depende, enfim, da sua concepção de bom e mal. Eu acho que existem. É uma questão mais complicada, talvez, discutir a moral, mas eu acho que existe algumas coisas que a gente sabe que efetivamente são más, mas definir assim o que é efetivamente bem ou bom, acho que fica um pouco mais complicado, mas enfim, Tá. não é o ponto aqui. Eu acho que o ponto é que a gente tem que dar liberdade para as pessoas tentarem, digamos assim. Se a gente não der a liberdade para elas agirem livremente, seja lá qual as suas visões filosóficas de bem e mal, de como elas devem ou não agir, não Ela não vai vai ter haver, sentido. não vai haver nenhuma ação moral por parte delas. Então, a gente não pode dizer que a pessoa está sendo boa por ser obrigada a fazer algo, né? E eu acho que a gente tem que tentar construir essa nação, né? Ou, enfim, essa sociedade em que os indivíduos sejam livres para agir justamente por conta disso, para eles serem livres para serem bons, né? Não, enfim, daí tem até, a gente pode até buscar a metáfora que Agostinho usa
quando vai explicar o livre-arbítrio na humanidade, etc. Mas daí já é um argumento um pouco mais teológico, talvez. Não entra muito. Mas a gente precisa ter em mente que se a gente tem um poder muito centralizado, primeiro, muito provavelmente esse poder vai ser usado para o mal, porque a natureza humana, ela, digamos assim, se ela pode pegar algo sem ser punida, ela vai fazer, digamos assim. Isso tá também em Bastiat, né, quando ele fala que o ser humano, pela sua própria natureza, ele evita o trabalho e o desprazer, né? Então ele vai buscar mais recursos com menos trabalho, cada vez mais. E se as pessoas podem fazer isso de forma violenta e agressiva, elas vão fazer. É isso que, de forma geral, está sem que nem a moralidade da pessoa possa segurar ela, ou a religião, ou, enfim. Então, mas daí tem um paradoxo também, né? Ao mesmo tempo que a gente não pode organizar centralmente a sociedade, a gente tem que impor alguns limites. Uhum. E aí que vem a ética, no caso, né? Daí vem a ética. A ética, na verdade, é como se fosse um valor geral para evitar o problema do conflito na sociedade e a gente poder interagir e viver livremente, entendeu? Não é Entendi. que a ética, por exemplo, não é que uma sociedade necessariamente ética ela vai ser uma sociedade moral, mas uma sociedade que não tenha ética, que não preze por essa liberdade do indivíduo, ela nunca vai poder ser boa, entendeu? É Entendi, pior sim. ainda, tipo, quando você tenta, vamos dizer assim, como tem alguns conservadores por aí, ou neocons, enfim, que estabelecem, se a gente deixar a pessoa livre, ela pode fazer o mal. Sim, ela pode fazer o mal algumas vezes. O problema, ela pode fazer inclusive um mal para ela mesma, e daí a gente não pode necessariamente impedir ela de fazer isso, né? Mas enfim, o problema é que se a gente não deixa ela livre, ela nunca vai poder fazer o bem também. Então, digamos que o preço por você limitar a escolha das pessoas é ainda maior do que o risco potencial em deixar elas livres, entendeu? Uhum. Você vai estar, digamos assim, é como se usando uma metáfora, é como se você tivesse impedindo as pessoas de escolherem um caminho bom, porque elas podem escolher o caminho ruim e daí você deixa elas sem escolher nada, entendeu? Uhum. Entendi, Então entendi. a condenação, digamos assim, é muito maior, né? Se você bloquear as pessoas de fazerem as escolhas próprias. Certo. Obviamente, pagar pelas escolhas também, né? Porque é como se fosse. Se o cara ele é livre para fazer a escolha, mas toda vez que ele fizer uma escolha má, ele não vai pagar por aquela escolha, também não faz muito sentido aí, né? Você subverte os incentivos e toda a lógica da coisa. Certo. Você falou um pouco sobre a sua filosofia, e tal. Agora eu queria saber um pouco da sua história com o movimento libertário, porque sempre tem, a gente sempre começa, tem sempre um lugar onde, nossa, por exemplo, eu era conservador antes de me tornar liberal e liberal antes de tornar libertário. O que que você era antes de se tornar libertário? Quais eram seus pensamentos? Como foi seu processo de transformação? Você começou lendo quem? Como foi? Ah, bom, eu lembro, daí já são memórias meio antigas, talvez demais, mas eu lembro algumas coisas da minha infância, lá, sei lá, para segunda, terceira série, em que eu discutia vagamente algumas coisas assim que você via na televisão sobre política e tal. E eu lembro que desde aquela época eu já não confiava muito nos políticos, né? Mas eu lembro até de uma vez discutindo PSDB com PT, provavelmente em 2006, deve ser na época das eleições. Enfim, que estava discutindo sobre Bolsa Família e tal. Mas daí acho que não cabe nem muito assim, né? Porque a personalidade ali naquele momento muito infantil demais e pouco trabalhada. Mas eu lembro que logo após esses cenários aí, essas discussões, talvez, coisas breves, enfim, com outras pessoas da minha idade, 8, 9 anos, ou até menos,
Mas eu lembro que após isso eu até desconfiei muito assim dos políticos e larguei até, sei lá, não discutia muito esse assunto. Hum. Uh, e até me definia lá por volta dos 10 anos como apolítico, algo do tipo. Eu voltei a ter. Bom, antes eu era muito mais ligado em questões da exatas, até gosto bastante de matemática e tal. Tem que voltar a praticar mais, mas enfim. É, e daí por volta lá dos 13, 14, eu acho, foi quando eu voltei a ter um pouco mais de contato com a filosofia. Na verdade, voltei não, né? Tive uns contatos mais fortes com a filosofia. Uh, enfim, discutindo lendo alguns livros básicos, introdutórios sobre filosofia, argumentação, falácias, as histórias de alguns pensadores. Uhum. Acho que principalmente nos livros lá provavelmente tinha mais coisa da filosofia antiga, né? Zenão, enfim, os socráticos, pré-socráticos. Daí depois eu fui. Daí depois acho que eu cheguei na internet, né? Acho que hoje em dia não tem como a gente falar de movimento liberal e libertário brasileiro Sem sem falar na falar, né? internet, né? A influência que a internet teve de trazer essa literatura que até então não tinha nem traduzida, muitas delas, e mesmo que tivesse, muito improvavelmente a gente ia ter algum contato através do sistema educacional tradicional, né? Eu nunca fui muito um fã, assim, de escola e tal, até, mas apesar de ir bem, de forma geral, Uhum. tirando notas razoáveis e tal, mas eu sempre fui de buscar um pouco mais minhas informações, acho que desde sempre, assim, ser mais reflexivo e tal, e explorar coisas novas. E acho que a internet teve um ponto muito positivo nessa questão, justamente por conseguir entrar em contato com algumas literaturas que provavelmente eu não ia ter na escola. Acho que de início as primeiras influências assim liberais e libertárias que eu tive foi alguns vídeos do Daniel Fraga no YouTube. Provavelmente deve ter sido ali onde que eu tive alguns primeiros contatos, que eu lembro que na época eu tava discutindo não, tava vendo bastante coisa sobre alguns debates mais teológicos, digamos assim, e Uhum. naquela época o Daniel Fraga fazia bastante vídeo, debate sobre esse assunto. Daí acabei chegando no Instituto Mises, onde que a gente chega ali, né, começa a ver aqueles artigos e tal. Daí você, caramba, esse negócio faz sentido. Tem lógica, enfim, Uhum. parece razoável, vai. Eu E daí você consigo. vai lendo aquilo, vai lendo, acho que de primeiro eu fiquei talvez até anos assim lendo mais artigo do que livro e tal. Fui entrar em contato mais com livro assim, acho que depois de que eu já tinha uma base até razoável assim, só por conta de diversos artigos. E daí isso deve ter sido lá talvez no meio do ensino médio, algo do tipo. E daí comecei a ler os livros, enfim, Mises, daí Hayek, acho que talvez nessa época eu seria mais um liberal clássico, assim, meio minarquista, mas não estava entendendo muito direito as coisas, né? Tava amadurecendo as ideias e vendo o que eu pensava de fato, e questionando bastante coisa, discutindo bastante também. E daí, enfim, eu fui aprofundando mais nos livros, daí li Anatomia do Estado, e talvez aí seja onde o cara, caramba, isso faz muito sentido, É, e mergulha de vez no libertarianismo, né? não, depois de ler Rothbard, se você não vira se você não dá aquele no wow, entendi, aí já era, mano. Porque Acho que você vai entendendo, acho que é muito assim, sei lá, às vezes você entende a coisa racionalmente, mas você precisa de tempo pra ideia amadurecer, né? é, Não, às vezes, tipo, eu diria, principalmente muitos libertários e tal, liberais, eles tentam mudar a cabeça das pessoas de forma muito rápida, tipo, ok, faz sentido pra ela, tipo, faz sentido racionalmente falando, mas faz sentido, tipo, em questão de valores, ela assimilou aquilo de forma de trazer isso pros valores dela e isso, acreditar mano. naquela coisa. Acho que isso exige um tempo de maturação, né? A gente
a gente às vezes é muito imediatista, tipo, ah, não, eu vou demonstrar aqui por A mais B que Estado é Poxa, imoral e as relações devem ser voluntárias, que seja, ou que imposto é roubo, enfim. E as pessoas querem que os outros, tipo, ok, foi demonstrado por A mais B. Acho que, na verdade, é muito pueril, muito fácil até você fazer isso. Mas as pessoas, mesmo entendendo e acompanhando a questão o caminho lógico que você faz, ela não vai pegar aquilo e assimilar, né, como se fosse algo que ela soubesse desde criancinha, que ela acredita desde criancinha, entendeu? uhum. Tem aquele tempo de maturação, né? Aquele tempo da ideia ser absorvida e a pessoa ficar matutando aquela ideia na cabeça dela para aquilo fazer sentido ou não para ela depois. Eu Eu, acho que a gente tem que Eu acho que esse esperar é um dos pontos bastante isso, né? mais importantes dos libertários, sabe? Porque tipo, a maioria deles quer mudar instantaneamente qualquer estatística que aparece na frente dele, ele já quer já mostrar mesmo com lógica e joga o livro de Kant na cabeça do cara, ó, tá aqui mostrado mesmo, não sei o que. O cara não vai entender esse tipo de coisa, tá ligado? Tem que ser com É, calma mesmo. tem que ser com calma. Às vezes já aconteceu, enfim, já aconteceu, já discuti muito. Acho que ultimamente eu ando discutindo um pouco, até porque tô focando um pouco mais nos projetos e tal, muita coisa para fazer. Fica um pouco mais complicado de discutir, principalmente em privado e tal, que eu acho que é onde a discussão, entre aspas, de você tentar mudar outra pessoa deve ser feita. A discussão pública é outra questão, posso entrar depois, mas eu acho que a gente tem que ser bem paciente. E, tipo, eu também já fui muito impaciente. Acho que é bem normal, na verdade. A gente às vezes perde um pouco as estribeiras, né? Mas já aconteceu de eu ter discussões acaloradas e com algumas pessoas no privado mesmo. Até, enfim, ficar meio puto às vezes. Depois de um tempo, a pessoa vir me chamar e falar: caramba, cara, agora eu entendi e tal, não sei o que, tô lendo tal livro, tô lendo tal coisa, faz sentido pra mim e tal, não sei como eu não via, ou algo do tipo. Então, às vezes, tipo, no primeiro momento, é normal que a pessoa tenha um sentimento de repulsa e negação daquela ideia nova, né? Tudo que é. Na verdade, eu diria que até não só é normal, eu diria que é até saudável que seja razoavelmente assim, né? Toda ideia nova não deve ser adotada assim de imediato, só porque faz algum sentido, né? Uhum. Seria um risco enorme para a sociedade como um todo, até para uma sociedade eventualmente libertária, que toda ideia nova fosse adotada assim, sem ser repensada e repensada antes de ser feita, né? É claro que a gente não deve, enfim, negar todas as ideias novas, mas a gente tem que analisar e ver se faz sentido ou não. Certo. Mas então, voltando na minha história de formação e tal, e daí eu comecei a pensar e a ler bastante sobre o assunto, discutir com as pessoas. De forma geral, não estava ligado nem a nenhum tipo de ativismo, seria, digamos, uma forma de, entre aspas, líder de nada, era mais um curioso mesmo e alguém que debatia com algumas pessoas de vez em quando, mais até para colocar os próprios argumentos à prova e amadurecer as ideias, né? Acho que a gente deve usar bastante o debate de forma a expor os nossos argumentos e buscar fundamentar bem aquilo. E também, quando for, enfim, refutado ou provado o contrário, acho que é uma questão de aprendizado, né? Acho que não vale também a gente entrar num debate falando, ah, não, só eu tenho a razão, e daí provavelmente você não vai nem convencer ninguém falando assim, né? Uhum. Vai ser simplesmente um arrogante. Mas enfim, daí depois, lá para 2015 e tal, 2014 talvez, já tinha terminado o ensino médio, terminei em 2013, e daí fiz até Senai, enfim, acho que não entra muito aqui, mas eu estava pensando em fazer faculdade mais voltada a exatas, provavelmente algo relacionado à ciência da computação. Cheguei até a prestar vestibular, não passei por 7 pessoas na época, Nossa. muito triste. Não, não foi tão triste, não. Foi ok. Na verdade, acho que foi um período de amadurecimento muito bom. Que eu diria até que seria bom as pessoas terem, tipo, de não entrar diretamente da. É claro que é caso a caso, né? Enfim. Mas para mim foi muito bom não ter entrado diretamente
do ensino médio para a universidade, porque eu tive um período de amadurecimento ali, em coisa de 2 anos, 3 anos, que eu achei essencial até para saber o que eu queria da vida, né? O que eu acreditava, enfim, quais são os meus objetivos gerais. E daí depois eu comecei a pensar, cara, eu já estudo, digamos assim, de forma autodidata e leio bastante coisa sobre economia e coisas do tipo. Por que não cursar isso, né? Sendo que é um negócio que eu já gosto e já tenho uma afinidade bem alta. Não que eu não tenha com computação e tal, até meu primeiro emprego foi relacionado nessa área, mas enfim. Aí eu Sim. pensei, por que não fazer faculdade de economia, né? Daí eu prestei no ano seguinte e tal. Passei, isso foi 2015 para 2016, e comecei a fazer faculdade na UFBC em junho de 2016. Daí, enfim, a UFBC tem um sistema meio atípico, né, em relação ao Brasil, que ela é como se fosse, sei lá, não, tem aquele... ela tem um bacharelado interdisciplinar e depois tem um bacharelado específico, né, uma formação pós-BI, pós-bacharelado interdisciplinar. No caso, então, você ingressa no bacharelado em Ciências e Humanidades e daí parte para economia depois, né? Depois que terminar, faz mais ou menos em conjunto também, então é meio interdisciplinar, mas daí logo que eu entrei na, na UFABC, atual, quer dizer, atual naquela época, né? Atual naquela época que era atual coordenadora estadual do SFL em São Paulo, naquela época, era a Marie-Denise Lyon. Ela me convidou para participar do SFL. De primeiro, assim, eu não tinha nem muita ideia do que eu queria fazer, mas falei, por que não? Topei a ideia e entrei no SFL. Isso foi em julho, provavelmente, um mês depois, assim, né? Logo que eu ingressei na universidade, digamos que eu ingressei quase junto, assim, no SFL, que naquela época era Estudantes pela Liberdade, EPL e tal, mas daí, nos primeiros meses de faculdade, até, enfim, o bichão, né, chegando assim, meio animado e tal, discuti bastante com bastante pessoas, com professores e tal, mas de forma geral, até no bom sentido, mas Já fez a acaba... fama na É, faculdade. Mal falado por todo o keynesianismo. Ó o exatamente. libertário louco ali, ó. Não, exatamente. Daí, na verdade, acho que foi que eu comecei a notar um pouco assim, tipo, cara, a universidade não era para ser um ambiente de debate livre, em que as pessoas expunham seus argumentos, fossem respeitadas o direito de fala, de expressão e tal, mas na verdade acaba que a universidade ela se demonstrou muito mais ideológica do que livre, né? E daí o comportamento ideológico, depois até um pouco nesse detalhe, mas daí a universidade demonstrou muito mais um comportamento ideológico do que um ambiente acadêmico de debate livre, né, como ela deveria ser. E daí, enfim, isso foi nos primeiros meses, assim, acho que talvez eu já fui começando a entender um pouco como funcionava a universidade e talvez para o que ela estaria, entre aspas, desenhada, porque, enfim, se ser de esquerda é legal, ser, sei lá, bem falado pelos corredores, e se você discorda daquele pensamento majoritário, enfim, até muito, em muitos casos bem totalitário, né, um pensamento bem intolerante, de forma geral. Se você discorda daquilo, você é taxado das piores coisas, você é um monstro, você odeia a sociedade, você odeia pobre, você quer que as pessoas morram de fome na rua, né? É isso que o É, ambiente social da universidade tenta moldar, né? E é isso, na verdade, a exatamente. gente, para começar a entender um pouco disso, a gente tem que voltar muito lá atrás, até comportamento de, sei lá, entender um pouco como funciona o comportamento social, comportamento de grupos e etc. Mas, e daí logo, acho que as primeiras ações, assim, na universidade que eu tive, de fato, falando assim, em movimento e tal, foi quando, no final de 2016, houveram aquelas invasões, né, ou ocupações, como o pessoal da esquerda chamava. Primeiro era sobre a PEC do teto e tal, mas vinha assim de um contexto de pós-impeachment da Dilma, então eu acho que a gente podia até
falar assim, tal, eles estavam meio que usando um pouco a PEC do teto Desculpa, de né? pretexto, né, de algum pretexto que eles usam para tentar mobilizar aquela massa estudantil e usar elas de força política, né, para enfim, incomodar ou agitar, né, um pouco a questão política da coisa. Então, na verdade, existia até eu diria, né, na minha análise, existia um claro pretexto muito grande para você condenar a PEC do teto e fazer todo esse auê. Então, foi daí que, nesse contexto, né, que o DCE da universidade lá na época estava agitando ocupação. Primeiro eles queriam paralisar a universidade, daí fizeram até um dia de paralisação e tal. E daí foi nesse contexto que surgiu a primeira iniciativa que eu participei e ajudei a fundar lá com mais três amigos. Foi o Vem Pra Aula, né? A gente eu não me lembro muito bem exatamente de alguns detalhes, mas acho que foi assim. Lembrei. A gente fez condenamos, né, publicamente as ações do DCE de querer paralisar a universidade no grito, né, porque o DCE diz que representa todos os estudantes da universidade, mas na prática é uma Não, minoria ali. rapidinho. Só explica aí o que que é DCE aí, porque pode ser que tenha algum erro. Sim, claro. Tô tão acostumado com os termos, mas, enfim, digamos que toda universidade, ou quase todas as universidades, de forma geral, alguns estudantes se organizam e formam um diretório central estudantil, né? É como se fosse um órgão, uma associação que representa a categoria dos estudantes. Assim como você tem. É como se fosse quase vamos colocar de forma chula, assim, né? Seria quase um sindicato dos estudantes. Tá. E de fato o comportamento dele É condiz igual. muito a isso, né? Ele é bem instrumentalizado para fazer política e não representa porcaria nenhuma dos estudantes, mas enfim, a gente está querendo mudar isso daí. Uhum. Depois eu falo como e tal, quando chegar na Unilivres e etc. Mas, enfim, o DCL começou a organizar essa, essa paralisação e ocupação da universidade, dizendo representar a categoria estudantil, né? E daí eles faziam assembleias para definir, não, a gente vai ocupar assim, por isso, isso e isso. E daí você ia lá na assembleia deles, tinha no máximo 60 pessoas, 40 pessoas, enquanto a universidade tem mais de 10 mil alunos, né? Naquela época tinha mais de 10 mil alunos, hoje já tem mais de 13, provavelmente, se eu não me falha os números aqui. Então, na verdade, você vê que de representatividade da maioria dos estudantes não tinha nada, né? Era uma minoria política organizada, maior parte, E é eles que ou fazem barulho. se não financiada por partidos diretamente ligados a partidos representando os partidos, para organizar e falar que representa todos os alunos e falar, não, 10 mil alunos da UFABC se posicionam contra o governo golpista do Temer e blá, 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 blá. Quando na verdade era só Quando na verdade é aquele grupinho ali de 30, 40 alunos, com alguns professores por trás, que a gente conhece bem como funcionam as universidades, né? Professores partidarizados também, historicamente envolvidos com essas causas, enfim, que lucram com isso, né? Então, enfim. E daí a gente lançou naquela época um sistema de votação online, né? A gente usou, não lembro, acho que eu não vou lembrar agora o nome qual era do sistema de votação, enfim, mas a gente usou um sistema de votação que serviu de base para o sistema da USP, né? Então, a gente usou lá o sistema de votação, extraímos, né, do e-mail institucional da universidade a lista com todos os e-mails de todos os alunos, professores e TAs e tacamos dentro dessa plataforma. A plataforma, no caso, ela é uma plataforma criptografada, enfim, que faz a própria votação, assim, e depois ela é liberada para ser auditado os votos e coisa do tipo. E daí a gente foi e lançou isso no e-mail de todo mundo, eu acho que eu lembro até mais ou menos a data, deve ter sido por volta do dia 11 ou 10 de outubro de 2016. E isso, na época, gerou um auê, assim, que a gente nem pensava que fosse gerar de forma muito rápida. Auê que você fala no sentido positivo ou negativo? Não, no sentido positivo, mas também no sentido negativo, né? Acho que o movimento
Sempre que você vai fazer alguma coisa, você vai gerar pessoas que te apoiam e pessoas que vão te odiar, né? Acho que é bem normal, na verdade, que seja assim. Enfim, todas as figuras históricas importantes acabam sendo assim, né? Até Jesus, digamos, Até, até tipo, Jesus gerou um monte de gente fazendo um monte de merda em nome dele, e assim como gerou um monte de gente fazendo boas coisas e agita tudo, né? Então, mas enfim, naquela época, a gente lançou, foi por volta das 11 horas, acho que foi do dia 10. Quando era 11h35, tinha uma postagem no grupo da universidade, que aqui na UFBC a gente tem um pouco essa cultura, né, de criar um grupo no Facebook, tá literalmente quase todo mundo ali. Tinha uma postagem no grupo no grupo da universidade, printando, né, o e-mail que chegou, falando, que merda que é essa, não sei o que, agora vocês podem mandar e-mail pra gente e tal. E na verdade isso serviu até como propaganda pra ação que a gente tava fazendo. E, tipo, foi assim, de 11 horas até chegar os e-mails, digamos que o e-mail deve ter demorado uns 20 minutos para chegar, até quase 6 horas da manhã. Assim, eu fiquei acordado essa madrugada, que estava bem agitada, né, discussão e tal, mas até quase 6 horas da manhã a gente já tinha mais de 600, 700 respostas no e-mail, né. Então, você vê que a abrangência dessa consulta online, né, na verdade foi uma consulta online que a gente fez, foi 10 foi vezes muito maior. maior, em questão de horas, assim, de uma madrugada, acho que foi de segunda para domingo, foi 10 vezes maior do que qualquer assembleia do DCE. Uhum. Então, daí foi o quê? No dia seguinte, assim, né, na manhã seguinte, o pessoal do DCE já tava querendo caçar a nossa cabeça, né, colocando a nossa cabeça a prêmio. Tinha até um diretor da época lá que eu lembro que falava, você chegou aqui agora, mas pode estar acostumando que logo, logo você vai sair, não sei o quê, vai ser expulso, vai ser jubilado e tal. Algumas pessoas vinham falar, como vocês ousam, né, mandar e-mail, mandar uma consulta do tipo pro e-mail institucional das pessoas, não sei o quê. E daí, por volta, acho que assim, na parte da manhã, chegou um e-mail da PROAP, não lembro se era enfim, chegou um e-mail de alguma pró-reitoria, falando que recebeu denúncia sobre o caso, que ia investigar, e depois, um pouco mais tarde, assim, acho que coisa de 3 horas depois, 4 horas depois, saiu um comunicado oficial da reitoria comentando o assunto. Na nota, né, oficial do reitor, ele falava que verificou com o departamento lá que cuida da questão da informação da universidade, da segurança, enfim, e verificou que de fato não havia nenhuma invasão, né, dos sistemas de e-mails ou coisa do tipo, e que a gente extraiu a lista legalmente, né, e de fato, até porque muitas pessoas, né, nesse meio tempo aí estavam acusando a gente de invadir o sistema da universidade e roubar os e-mails de forma ilegal e tal. E daí, no fim dessa tarde, a gente fez uma reunião com o reitor para esclarecer, né, todo o assunto, apesar de que ele já tinha esclarecido pelos próprios meios, a gente resolveu fazer essa reunião com o reitor para esclarecer um pouco mais da questão e tal, e ele também, naquela situação, ele confirmou que não havia nenhuma ilegalidade por trás disso. Mas, enfim, eu acho que daí foi onde a gente encabeçou algumas ideias, né? Porque, enfim, por que não fazer votação online ao invés de a gente ir lá em 40 pessoas e decidir por toda a categoria discente inteira, né? Discente, no caso, os alunos. Por que a gente tem que ficar na universidade refém de uma minoria organizada de esquerda com interesses partidários e políticos para lucrar em cima disso, né? Uhum. Por que a gente tem que ficar sujeito a esse comportamento totalitário, enfim, que divide as pessoas e taxa as pessoas e difama as pessoas por aí. E daí a gente começou a formar um pouco essa ideia. E daí, depois dessa iniciativa do Vem Pra Aula, eles até chegaram a ocupar a reitoria e tal, fizeram Ocuparam a uma reitoria, baguncinha lá, mas eles ocuparam a reitoria depois, mas enfim, 10 pessoas, 20 pessoas ocupando lá, não fez diferença nenhuma. Foi até patético para eles, eu acho. E daí depois, né, dessa ideia que a gente formou com 3, 4 pessoas, começaram a aparecer mais pessoas, gostaram da ideia e tal.
E daí a gente foi e lançou uma chapa para o DCE no ano seguinte, logo, acho que em fevereiro, entre fevereiro e abril, né, que foi a período de mobilização, assim, e construção da chapa. A gente perdeu naquela situação, mas uh, considerando que era a primeira vez que a gente estava participando, primeira vez uma chapa, assim, né, que não é abertamente partidarizada e tal, de esquerda, enfim, uh, participando da coisa, apesar de que a nossa chapa tinha gente de esquerda também, que defendia as ideias, né, que a gente levantou, vamos representar de fato os alunos, vamos representar os interesses dos alunos, ao invés de ficar representando o partido político dentro da universidade. Uhum. Vamos resolver problemas. Né? É uma gestão para DCE é feita para resolver os problemas dos alunos, não para ficar trazendo mais problemas e lidar com os problemas de fora sem nem cuidar da própria casa primeiro. Olha o Partido Novo aí. Bom, daí a gente buscou fazer essa chapa tal, com muita dificuldade, até porque a gente não tinha muita experiência política e nada do tipo. A gente perdeu na ocasião, mas eu acho que foi de grande valor mesmo assim, para demonstrar que existem estudantes que não concordam com esse tipo de ação de partidos dominarem representação estudantil e usar isso, né, de pretexto para promover suas ideologias nefastas e destrutivas de todos os ângulos. Né? Enfim, deixa eu ver. Ah, sim. Logo depois disso, começou a... Ah, sim, lembrei de outra situação. Enfim, no começo desse ano também, eu ajudei a fundar um núcleo de empreendedorismo e liberdade econômica lá, né? Uma entidade mais empreendedora, assim, voltada um pouco mais para as questões práticas do empreendedorismo e para a educação, assim, né, de forma geral. Por onde eu fui vice-presidente até o final do ano, até 2018, quando eu saí, até para focar em outros projetos. Mas nesse contato entre o Vem para Aula e entre essa formulação dessa chapa para o DCE, a gente acabou conhecendo outras pessoas de outras universidades pelo país que também estavam tentando desocupar e combatendo essa frente totalitária da esquerda, estava tentando usar os estudantes de massa de manobra política, né, para conquistar capital político e reafirmar a dominação da esquerda nas universidades. E daí foi desse embrião, assim, né, desse contato que a gente teve com as pessoas, que começou a surgir a proposta da Unilivres. Naquele primeiro momento era bem informal, né? O nosso grupo era simplesmente um grupo de WhatsApp, onde a gente ficava trocando informação. Enfim, como vocês se organizaram em tal lugar, e se acha que é bom a gente fazer tal coisa assim, ou, enfim, por exemplo, na UFPR, eles conseguiram desocupar a reitoria com um ofício que eles encaminharam para o MP, se eu não me engano. Enfim, a gente começou a trocar essas informações. E disso começou a surgir, talvez, o que depois de um ano veio a virar o projeto da Unilivres e o nosso manifesto. Foi quando a gente lançou no final de julho, acho que foi no dia 30 de julho de 2017, que a gente lançou o nosso manifesto e a nossa página no Facebook. Depois eu volto para esse ponto, que tentando seguir um pouco a cronologia das coisas. Uhum. Mas aí, logo depois que terminou a questão da chapa do DCE no final de abril, eu me candidatei juntamente com mais 3 chapas para representação discente dentro do curso da economia. Na época até existia mais cadeiras vagas, né, na representação discente do que de fato representantes. Então a gente acabou entrando na representação discente. A gente também conseguiu algumas cadeiras na comissão de graduação e na representação discente de alguns outros cursos, IAR, instrumentação, automação e robótica, acho que não lembro se RI também, mas enfim, a gente conseguiu algumas cadeiras em algumas representações discentes e acho que é muito válido no sentido que a gente tem que ocupar espaços, né? Se você só fica naquele debate ideológico puramente e consegue, às vezes até você consegue gerar algum impacto na opinião pública, mas você não
comece a ocupar esses espaços de decisão, que de fato podem, né, influir na formulação e alteração de projetos pedagógicos e coisas do tipo, você não vai conseguir efetivamente desaparelhar muita coisa, né? Então, tem que olhar um pouco pelo lado prático também, né? E começar a tomar esses espaços e fazer a sua voz ser ouvida nos lugares onde interessa também, né? Onde as decisões são feitas. E talvez a gente tenha tido algum êxito ali nos primeiros momentos também, nessa representação. Deixa eu só. E daí, logo depois disso também, no meio de 2017, eu criei um grupo de estudos aqui na UFABC, meio que até recobrando um pouco a história de um outro grupo de estudos mais antigo que existia, mas estava desativo. Daí eu reformulei um pouco a proposta, e daí nasceu o Ignis, que era... Ignis significa meio que ignição, né, fogo e tal. E acho que até o nome foi bem apropriado, porque depois ele foi reformulado e acabou virando o Ágora pela Liberdade hoje. Mas enfim, a gente começou a reunir esse pessoal num grupo de WhatsApp e vamos discutir escola austríaca, vamos discutir os autores liberais, vamos discutir John Locke, vamos trazer essas ideias de liberdade, enfim, pró-liberdade, libertárias, liberais, para o nosso estudo diário, né? Vamos falar sobre esse assunto, vamos criar um ambiente também, né? Um grupo de WhatsApp que seja, em que as pessoas possam conversar sobre os mais diversos assuntos de forma mais racional possível, enfim, prezando pelo argumento, pela liberdade de expressão, que eu acho, e pela pluralidade de ideias, que eu acho que são os valores que a gente deve ter como bases de uma universidade, né? Afinal, universidade é sobre conhecimento universal e etc. E daí, enfim, teve esse grupo de estudos que eu criei lá também em 2017. E depois, cronologicamente, acho que tem ali a fundação da Unilivres e o nosso lançamento do manifesto, o lançamento da nossa página. Disso, acho que gerou bastante um impacto até razoável. Nos primeiros dias, assim, a gente abriu o nosso formulário para inscrição, né, um formulário Google Docs padrão, para inscrição no movimento, e acho que foi nas 3 primeiras semanas, ou até menos, a gente teve mais de 300 requisições, considerando que era um movimento que tinha nascido naquele momento, sem nenhuma forma de financiamento, de forma até, naquele momento, poderia até dizer bem prematuro, assim, né, quanto à sua proposta e a sua organização institucional, foi muito relevante. Acho que a gente não esperava, na verdade, aquela repercussão toda que teve. Saiu acho que chegou a sair na Gazeta do Povo, algumas páginas grandes também, acho que o Socialista de iPhone chegou a compartilhar, acho que teve até o Eduardo Martins, acho que chegou a compartilhar na época, Roberto Jefferson, não lembro. Enfim, tinha umas outras pessoas compartilhando pela internet aí, e a gente lançou, né, o nosso manifesto, enfim, em defesa em defesa desses valores básicos que eu falei: liberdade de expressão, pluralidade de ideias, pela racionalidade, né, pela racionalidade da argumentação, enfim, sobre essas coisas, e para uma educação mais livre, enfim, para poder, de forma geral, formar uma sociedade mais livre também, né? Uma academia mais livre, uma sociedade mais livre. E daí a gente foi formulando essa ideia da Unilivres durante quase um ano, assim, né, que a gente foi pensando exatamente no desenho institucional que a gente ia ter, para desmonopolizar, né, essa dominação da esquerda e até da Uni aí, que ela tem sobre o movimento estudantil e, de forma geral, sobre as universidades como um todo, né? Porque, querendo ou não, quem vão ser os professores universitários da manhã e quem vão ser os professores até do ensino básico, do ensino médio amanhã, são aqueles alunos que estão passando pela universidade, né? Então, e não só isso, né? Na verdade, os alunos que estão passando pela universidade também vão ser
a elite, em muitos sentidos, às vezes empresarial, e até, enfim, os trabalhadores capacitados, né, os trabalhadores de alto valor amanhã. Então, na verdade, a esquerda dominando esse espaço de influência, ela acaba, enfim, formando diversas pessoas com aquela mentalidade mais de esquerda, mais progressista, e isso influencia de forma 1000 vezes maior depois na sociedade, porque não só porque essas pessoas acabam educando outras, mas porque elas são exemplos e pessoas de destaque na sociedade, né? Acabam ocupando os cargos mais altos, enfim, as melhores posições nas empresas e etc. Teoricamente, né? Alguns casos, alguns cursos, enfim, acabam sendo mais desvirtuados e não tendo muito impacto no mercado de trabalho, mas de forma geral a gente pode afirmar que isso acontece e essa dominação da esquerda, que vem no Brasil principalmente desde os anos 70, acaba influenciando em toda a história e toda a sociedade depois, toda a cultura, enfim, produção cultural, em toda a sociedade, né, enfim, na política e tal, principalmente depois ali do processo de redemocratização, quando, na verdade, a esquerda já volta, assim, com força total, enquanto os militares, que, na verdade nem tinham um posicionamento muito à direita, né, porque, de forma geral, eles eram bem desenvolvimentistas, acho que até o Roberto Campos fala na época que o pensamento naquela época, o Roberto Campos não, acho que o Roberto Campos fala, mas o presidente do INSPER agora, que eu esqueci qual é o nome, Marcos Lisboa, né, ele fala que naquela época você tinha a direita e a esquerda, ambas lutando por uma visão, né, ambas tinham uma visão de mercado centralizado e dirigido nacionalmente, né, aquele desenvolvimentismo nacionalista que é uma das piores coisas que surgiram e ficaram na América do Sul, como um todo, na América Latina como um todo, talvez, e tem uma influência grande até hoje, principalmente nas academias, né? CEPAL, enfim, aquela mistura que acabaram fazendo das ideias de divisão de classe e de dominação do capitalismo internacional, que vem um pouco do marxismo como um todo, de exploração, enfim, com as ideias keynesianistas de que a gente deve, vamos fechar, substituir importação e tal. Então, naquela época, os militares eles acabaram dominando o poder político e deixaram, até meio que de forma proposital, para servir como válvula de escape, se eu não me engano, as questões das universidades. Né? Eles deixaram um ponto que, na verdade, é um ponto muito importante para a dominação cultural e, por fim, todas as outras dominações possíveis que a esquerda apresenta e talvez o jogo esteja começando a mudar um pouco, principalmente por conta dessa educação que veio da internet e de fora para dentro, né, do sistema educacional, né? Não mais de dentro para fora, como geralmente acontece. Então, deixa eu ver. Sim, então a proposta da Unilivres é justamente acabar com essa dominação da representação estudantil por esses movimentos de esquerda, principalmente partidarizados, enfim, que são intolerantes, querem cercear a liberdade de expressão e etc. E trazer um pouco mais da liberdade de expressão, da pluralidade de ideias, do debate público, né, pautado não mais em quanto oprimido você é e em qual grupo social você faz parte, mas sim na questão da lógica e da argumentação racional, para a gente conseguir ali alcançar as ideias mais corretas, né, e, enfim, desenvolver a própria academia e não ficar mais preso naquele racionalismo, né, que vem dominando a universidade, pautada pelas ideias pós-modernas e etc. E daí a gente vai, enfim, pensando, assim, esse desenvolvimento da Unilivres e desenhando um pouco mais institucionalmente a coisa. A nossa ideia também é muito descentralizar, né, a organização. Primeiro, a gente também não vai aceitar dinheiro público na organização. Não é a nossa ideia fazer igual a Uni fez e começar a sugar dinheiro do governo federal para financiar, né, as nossas ações. Acho que a nossa ideia é ter muito mais um contato com a sociedade civil e buscar as nossas fontes de validação e até de apoio financeiro
da sociedade civil, enfim, quebrar esse monopólio da esquerda nas universidades e lutar por essas ideias de racionalidade, etc., para mover o debate público. E então, daí também eu sou agora, hoje em dia eu faço parte do Students for Liberty, eu sou coordenador local sênior, entrei em 2016 lá, em junho de 2016, agora no final do ano eu fui selecionado entre os 50 coordenadores, né, mais valiosos do Brasil, dentre mais de 1.000 coordenadores. Fui para o top 50, que é um treinamento que a gente fez em São Paulo. Também já havia, em outra ocasião, ido para alguns treinamentos regionais, no caso do Sudeste. E agora eu também coordeno o grupo Ágora pela Liberdade aqui, na UFABC. A gente faz alguns encontros de leituras de livro, ou apresentação de algumas ideias, enfim, para tentar mover, né, esse debate público e dar base intelectual e literatura para as pessoas, para elas verem que existem alternativas fora daqueles autores que sempre são estudados nos projetos pedagógicos, enfim, que são moldados, etc., pela esquerda, de forma geral. Mas para enriquecer o debate público, né, e mover um pouco a janela de Overton. No caso, a janela de Overton é um conceito que trata um pouco do que é aceitável no debate público e para onde a gente está indo, né, no que as pessoas estão começando a acreditar. Mover a janela de Overton um pouco mais para o lado da liberdade do indivíduo, do individualismo, enfim, do voluntarismo e da ética, né, contra essa janela, né, que nos últimos tempos representa a defesa do totalitarismo, do cerceamento da liberdade de expressão. Enfim, acho que talvez pouco importa, na verdade, um pouco as ideias, tipo, os movimentos ou coisas que eu esteja participando, mas acho que de forma geral, o que une todas essas iniciativas que eu estou tendo é a crença de que a mudança social, digamos assim, que a gente busca, e a gente não sabe nem, na verdade, para onde né, porque não é uma mudança desenhada, não sou um líder totalitário que vou desenhar a sociedade e falar, não, vai ser assim, 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 mas essa mudança, esse amadurecimento, né, da sociedade como um todo, passa pela educação, né? Então, a gente precisa começar a formar mais líderes, começar a formar pessoas que estejam capacitadas para discutir as coisas a nível racional, né, a nível argumentativo, e saber expor essas ideias, enfim, trabalhar muito a questão da comunicação, etc., que, aliás, é um ponto que eu tenho muito a trabalhar ainda. E saber, né, e começar a criar essas iniciativas para que as pessoas comecem a se amadurecer amadurecer intelectualmente e serem educadas com essas novas ideias pró-liberdade, pró-respeito do indivíduo, que dizem, né, que é um absurdo, mas é tão óbvio, mas é tão, sei lá, tá tão desconectado da realidade das pessoas, tipo, cara, é simples. Você só não pode forçar as pessoas a fazer o que você quer, entendeu? Da mesma forma, as pessoas não podem forçar você a fazer o que elas querem. É uma coisa, tipo, seja até meio pueril. As pessoas, na verdade, elas entendem isso quando se trata das relações individuais. Mesmo as pessoas de esquerda, elas entendem isso quando se trata das relações individuais. Elas entendem que você bater em outra pessoa e agredir outra pessoa, extorquir outra pessoa, é errado. Só que existe um mito por trás da ação coletiva, né? As pessoas pensam que quando elas se juntam em grupo e estão representando um governo ou estão representando o seu grupo de esquerda, você pode difamar o indivíduo, né? Você passa a ter um poder maior que o indivíduo. Na verdade, como está em Bastiat lá no livro A Lei, na verdade não tem como você conceder um direito para um terceiro, seja por meio do voto, por meio da Constituição, por meio de assembleias, por qualquer coisa que seja, qualquer instrumento que seja, você não pode conceder um direito que você não tem. Então, você não pode conceder o direito de um terceiro agredir alguém
através do voto, através da Constituição, e você tem que respeitar o direito das pessoas de fazerem o que elas querem com a própria vida, né? Mesmo que você, a princípio, não ache aquilo correto, enfim. Mas isso vai dar moral, que é uma outra discussão. Sim. Então, mas mesmo que você não ache correto, você tem que respeitar o direito das pessoas de fazerem o que elas quiserem da própria vida, sendo dentro do limite que elas não estejam agredindo ninguém, né? E daí entra a questão da lei e do direito coletivo de legítima defesa, né? Que é a representação da lei. Certo, Guilherme. A gente já tá com mais ou menos, já estamos com 1 hora de duração aí de gravação. E daqui para frente eu gostaria que você começasse já a fazer, já falar qual é o seu papel atualmente, quais são os seus planos para o futuro, porque já estamos batendo aqui 1 hora e eu acho que esse é um tempozinho bom para um podcast. Então já vai falando quais são os seus planos, o que você está fazendo hoje, quais são os eventos que a Unilivre está organizando, o SFL também, e quais são os seus objetivos para esse ano. Bom, atualmente eu estou participando de muitas coisas ainda, mas enfim, eu estou participando do SFL como coordenador local sênior e agora como coordenador, né, da sub-região do Grande ABC, do Grande ABC não, Grande São Paulo, como líder, né, da Grande São Paulo. Sou cofundador e diretor de recursos humanos e coordenador nacional da Unilivres. Na Unilivres agora a gente está passando por um processo de estruturação, né, das nossas diretorias estaduais. A nossa ideia é até assim, o final de março, a gente estruturar bem as nossas diretorias estaduais no máximo de estado possível que a gente conseguir. E daí, logo após, a gente vai, entre março e abril, a gente pretende realizar os congressos estaduais. Enfim, vamos tentar aí pelo menos uns 10 estados, ou algo do tipo. Eu sou também o presidente, né, fundador do Ágora pela Liberdade, que é o nosso grupo de estudos da UFBC, que começou como IGNIS. Ironicamente, IGNIS significa inibição, né? Começou então como IGNIS e a gente fez um rebranding e desenvolveu um pouco mais a proposta e transformamos no Ágora. Atualmente também tô organizando, tô participando de uma chapa juntamente com mais algumas outras chapas de amigos na UFABC para a gente conseguir algumas cadeiras no Conselho Superior, tanto no Conselho Universitário quanto no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, para trazer um pouco mais dessas ideias também, né, digamos, para a universidade, né, de fato, na questão institucional, no envolvimento institucional da universidade, ocupar espaços, enfim, representar os estudantes e tentar resolver os problemas práticos que tem ali também. Deixa eu ver o que mais. Sim, na Unilivres agora, a gente vai ter no dia 16 de março, no Mackenzie, a partir das 10 horas da manhã, o nosso Congresso Estadual de São Paulo. Eu também tô à frente agora. Entrada gratuita, né? Entrada gratuita, só pra entrada claro. Gratuita, vai ser no Mackenzie. Tem que deixar claro aí, porque vai que o cara não tem dinheiro, pelo menos a entrada é gratuita, só paga o metrô. Exatamente. Acho que é, né? A gente tem que prezar também um pouco por tornar essas ideias acessíveis. Não adianta nada a gente fazer um puta evento e tal e não for muito acessível assim pro público, né? Sei lá. Elitizar fica complicado. Elitizagem. Não adianta nada a gente elitizar muito a coisa, porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum também, vai ficar só um grupinho de pessoas discutindo a mesma coisa. Deixa eu ver o que mais. Sim. Dá até um pequeno spoiler aqui. Acredito que não vai sair. O podcast não vai sair antes do dia 10 aí. Eu acho que vai sair semana que vem mesmo. Então dá tranquilo. Eu também vou estar à frente de uns dos congressos, das conferências estaduais do Students for Liberty em São Paulo. Vai ocorrer uma na UFBC, em São Bernardo do Campo, provavelmente. E outra vai ser o pessoal do Caiapós que vai organizar no interior. Vou estar à frente da conferência de São Bernardo, na UFBC. Provavelmente a gente vai estar fazendo alguns treinamentos também com os coordenadores
do Students for Liberty, enfim, organizando mais um pouco essa questão de treinamento para as novas lideranças, formar lideranças e tal. Eu também entrei agora no começo do ano, nessa virada de ano, como Campus Ambassador, né, embaixador da FI, da Foundation for Economic Education, que é a organização libertária mais antiga, né, que se conhece, assim. Ela nasceu lá, nos anos 40, nos Estados Unidos, é bem reconhecida até foi reconhecida por grandes nomes como Mises, Hayek, enfim, como uma organização-chave no debate público e etc. Nos Estados Unidos. Agora eu estou como embaixador deles aqui, né, no Brasil também. Deixa eu ver o que mais. Tem que botar isso aí Sim, no teu lembrei. currículo aí, mano. Eu acho que não tá lá não, hein? Eu olhei lá no Facebook e acho que eu não vi isso aí. Ah, não. Tá sim, tá lá sim, pô. Tá sim, ó. Eu que não coloquei. Isso aí é um cargo excepcional. Daí, acho que tem uma coisa, acho que tem 10 coordenadores agora no Brasil, algo do tipo, ou 11 por aí. Ano passado só tinha o Nicolas Levinsky, que é o atual presidente da Unilivres. E deixa eu ver o que mais. Sim, agora eu também tô com um projeto dentro do Students for Liberty, que é a construção de um livro colaborativo formado por artigos dos próprios coordenadores, né? Então a gente vai ter até a página no Facebook e no Instagram, que é Caminhos para a Liberdade. A nossa ideia é começar a captar um monte de artigo e transformar isso num compilado e num livro, né? Publicar isso, talvez só em formato de e-book, talvez quer dizer, talvez em impresso também, se o projeto caminhar muito bem. Eu acredito, então, acreditando, né, sempre voltando àquela questão de como, enfim, qual é o nosso objetivo? Uma sociedade mais livre, em que as relações sejam pautadas pela voluntariedade, né, de forma geral, e enfim, livres de coerção, de agressão, e que a gente convence as pessoas através da argumentação. Né? Então, pensando em tudo isso, como que a gente vai fazer isso? Acho que o primeiro passo é educando as pessoas, né? Porque se as pessoas não conhecem, enfim, imagine se as pessoas não sabem nem o que é argumento, não sabem argumentar, não sabem a estrutura lógica básica de um argumento, de um silogismo que seja, como que elas vão desenvolver um pensamento crítico, mas daí no bom sentido, não um pensamento crítico de Frankfurt, né? Da enganação marxista que tem por aí. Mas, enfim, como que elas vão desenvolver um pensamento racional e crítico sobre a realidade para conseguirem pautar isso e levarem isso de forma para suas ações, né? Como que elas vão ocupar espaços e desenvolver essas ideias, sendo que elas não sabem do que elas estão falando. E, de fato, eu acho que o movimento liberal, pró-liberdade, de forma geral, ele cresceu muito, principalmente nos últimos anos aí, até em mérito da Dilma, né? A gente tem que dar os méritos para Dilma, que ela ajudou a crescer muito o movimento liberal, libertário, enfim. Você viu que aquilo ali podia chegar no poder, se você não virasse libertário, Exatamente, meu Deus do céu, a pessoa não sabe o que está fazendo, não tem a mínima ideia do que está fazendo ali. Como que essa pessoa vai mandar na minha vida, né? Acho que aquela ideia de que eu sei o que é melhor para minha vida do que um terceiro, né? Apesar de que a gente pode estar errado, enfim, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter o direito de fazer as nossas escolhas. Então, sempre mover nesse sentido da educação, né? A gente tem que mover, fazer as pessoas conhecerem mais coisas e tal, para que disso surjam ações que até vão sair do nosso controle, enfim, sair startups, vão sair ações técnicas e também representações políticas, né, para mover um pouco o mundo de forma a gente caminhar um pouco mais para uma sociedade um pouco mais livre, né. Então, acredito que é mais ou menos isso. Eu não lembro, deixa eu ver o que mais, se eu estou participando de mais alguma coisa aqui que eu não lembro. Não, acredito que não. Às vezes eu faço uns memes também. Isso aí é importante. Mas metade então, da acho que população compartilha meme de ANCAP e libertário e nem sabe. Compartilha exatamente. Na verdade, as pessoas já estão com as ideias muito bem
sei lá, elas já compartilham diversos valores liberais e libertários, inclusive pessoas de esquerda compartilham alguns diversos valores liberais e libertários no seu sentido individual, mas quando levam para a vida pública, cagam para tudo, né? Enfim, É. acham que votando você autoriza alguém a roubar e a fazer guerra, enfim. Mas então, a gente tem que caminhar muito nesse sentido da educação, caminhar muito na formação de jovens lideranças que aceitem, né, e peguem um pouco desse fardo da liberdade para mover a sociedade para um ponto em que ela seja um pouco mais livre, né, e daí, enfim, e daí talvez até, daí fica um pouco da crítica também pro movimento ideológico que acaba acontecendo, né, entre liberais e libertários. Muitas vezes eu digo de forma geral, tento evitar isso, mas a gente acaba fazendo um movimento ideológico daquele negócio de dividir grupos, né? Quando na verdade a gente deveria estar sendo um pouco mais compreensivo, argumentando um pouco mais, ao invés de simplesmente sair refutando todo mundo, entre aspas, por aí, e sem ler as coisas e etc. A gente precisa formar muito mais as pessoas, ler muito mais e ser muito mais compreensivo, produzir muito mais, traduzir muito mais para que de fato essa mudança social e a gente comece a ter mais impacto sobre a mentalidade das pessoas, né? Para construir essa sociedade mais livre. Acho que é isso. Muito obrigado, Garrick, de verdade. Você foi o primeiro que eu entrevistei aqui. Espero que eu consiga. Já tenho outras entrevistas marcadas, mas eu espero que essa seja a primeira de muitas. Se você quiser aí, você tem alguma rede social aí, Twitter, Uh, Instagram, quais são suas redes? não, eu uso mais o Facebook mesmo, mas na minha página pessoal, assim, eu não compartilho muitas coisas políticas, mais meme mesmo. Ah, Até tem que ter ali, né, o ponto de escape, mas os memes também servem para alguma coisa, às vezes. Mas acho que é mais interessante acompanhar um pouco os projetos, né, Unilivres, pode procurar no Facebook, no Instagram, no Twitter. O nosso Twitter também tá até meio largado lá, mas, enfim, podem acompanhar também o Students for Liberty. Acho que é uma escola, talvez, uma família, né, onde eu acabei aprendendo muitas coisas, tendo contato com muitas pessoas muito, muito boas e que pensam de forma parecida comigo, que me ajudaram a desenvolver como líder e, enfim, carregar um pouco desse fardo, dividir um pouco desse fardo com mais pessoas também, né, que é um fardo muito grande. é. E, enfim, pode acompanhar o Agora pela Liberdade, caminhos também para a liberdade. No Facebook também tá, no Instagram também. Uh, e quem quiser aí também dar uma olhada no edital lá no Caminhos para a Liberdade. Talvez quem já tiver um pouco mais de embasamento e tal, submeter um artigo, quem sabe não sai no livro. Ok, tudo certo então. Muito obrigado, Garrick. De verdade, fico muito feliz pela sua participação. Eu vou colocar os links na descrição. Eu provavelmente vou lançar esse podcast via YouTube primeiro e depois eu vejo como é que eu faço com as outras plataformas, ok? Ok, eu que agradeço o convite. Eu fico muito lisonjeado, ainda mais Não, eu que fico estreando aí a série honrado, de entrevistas. honrado de ter aqui um representante, um coordenador sênior da SFL, né? Mano, muito obrigado de verdade. Agradeço. Valeu. Valeu. Boa noite. Boa noite, boa noite. É quase boa noite já, né? Quer dizer. Já é quase 6 horas já, né? Aham. Beleza, eu vou desligar aqui o Obrigado. bot. Falei pra você.